E aí pessoal, aqui Pastor Matheus Santiago para mais um Vida com Deus. E hoje a gente vai falar sobre política e religião. A gente sabe que esse assunto é um assunto muito comum no nosso dia a dia, especialmente no momento político que estamos vivendo. Então a gente vai falar do ponto de vista bíblico, como a gente pode lidar com essa questão da política no dia a dia da vida do cristão. Temos vários lados políticos e eu quero trazer para você como Jesus agiu e como ele nos ensina a lidar com a política, que é uma coisa saudável e é uma dimensão do ser humano. E sabemos que, infelizmente, muitas pessoas têm agido de maneira não cristã. Então, a gente quer trazer isso biblicamente para que você possa ter uma postura cristã em tudo o que você fizer, especialmente na política hoje. Uma das coisas que me faz perceber que é necessário falar a respeito disso é que as pessoas têm parado de pregar o evangelho e têm pregado os seus lados políticos. Inclusive, eu tenho visto cristãos agredindo outros fisicamente, a ponto de ser notícia no jornal, pessoas agredindo uns aos outros, não importa o lado político, e sim, de fato, o fato de não sermos cristãos quando estamos tratando de política, e nós devemos ser santos em tudo. Quer comais, quer bebais ou faças qualquer outra coisa, tudo façais para a glória de Deus, inclusive política. E para isso, um dos maiores conselhos que a Bíblia nos traz é que a gente não deve olhar as coisas bíblicas ou o mundo de acordo com o nosso ponto de vista político. A gente deve olhar a política e o mundo de acordo com o ponto de vista bíblico. Coloque a lente dos óculos da Bíblia e estude e interprete e entenda se isso é algo que agrada ao Senhor. Quando você for definir por um determinado político ou por outro para apoiá-lo, ou mesmo numa determinada ação política, você deve saber se a Bíblia é de acordo com isso. Porque a Bíblia não é de direita e não é de esquerda. A Bíblia é cristã. E ela tem pontos incríveis e perfeitos, das quais muitas teorias e políticas pegaram. Um versículo bíblico que nos ajuda a entender como devemos tratar as coisas do mundo e as coisas políticas é 1 Coríntios 2, de 15 a 16, que diz assim: contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, todavia nós temos a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo para olhar o mundo, e não ter um mundo para olhar a mente de Cristo, olhar as coisas. Uma outra coisa que nos ajuda a entender como olharmos todas as coisas, inclusive a política, de acordo com o ponto de vista de Cristo, é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 9, 10. Então, se queremos olhar para ter sabedoria, olhar para as coisas com sabedoria, o ponto-chave, o ponto inicial, o ponto principal de princípio é o temor do Senhor. Uma outra coisa sobre a militância política. A Bíblia nos chama a militar a fé em Cristo acima de tudo. Temos visto muitas pessoas militando lados políticos, militando questões políticas, e nós como cristãos devemos denunciar a opressão, o crime, a injustiça e a maldade. Mas nós somos chamados primeiramente para anunciar e militar a fé em Cristo. 2 Timóteo 6,12, o apóstolo Paulo nos ensina a Timóteo: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Antes de você militar a sua vida política, milite a vida cristã, milite a palavra de Deus. Quantas vezes por dia você fala para as pessoas a respeito das coisas de Deus? O reino de Jesus não é desse mundo. Então, quando Jesus foi proclamado rei, ou mesmo quando Jesus foi crucificado, não importa qual fosse o lado, fosse favorecendo Jesus ou desfavorecendo, ele sempre lutou pela eternidade. Porque esse mundo e essa ordem, ela vai passar. Mas as palavras do Senhor, aquele que confia no Senhor e o próprio mundo que o Senhor vai estabelecer é eterno. Olha só, Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando a gente imagina que a gente está tentando estabelecer o reino de Deus na terra, ou que a gente imagina que se a gente praticar a política a gente vai mudar o mundo e tornar Jesus rei da nossa nação, eu quero dizer, Jesus já é rei de todas as coisas. Deus já é dono de você e de tudo o que existe.
Quando Jesus foi proclamado rei e as pessoas tentaram fazê-lo rei à força, em João 6, de 14 a 15, por causa dos os sinais miraculosos, ele se escondeu e novamente foi sozinho para um monte para orar e para estar na presença do Senhor, porque ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui, em João 18:36. Jesus ele não está tentando mudar este mundo, melhorar este mundo. Ele vai estabelecer um novo planeta, novos céus e nova terra. Ele não veio para consertar, ele não veio para remendar, ele não veio para melhorar. Ele veio para transformar e fazer novos céus e nova terra. Como a gente já vê isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. Já são passadas a primeira ordem. Então não há mais antigo céu e antiga terra, mas novos céus e nova terra estabelecido pelo Rei e pelo Cordeiro. Eu quero dizer também que quando você tenta militar e agredir outras pessoas, o seu inimigo não é o seu adversário político. O seu inimigo é muito maior. Efésios 6,12 diz que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando nós estamos tentando agredir outras pessoas, nós achamos que ele é o nosso inimigo. Quando na verdade é isso que o diabo quer, que achemos que o nosso próximo é o nosso inimigo, mas o nosso inimigo, Jesus diz, orem por aqueles que são contra você e por aqueles que os perseguem. O nosso verdadeiro inimigo é o diabo. Ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Mateus 24 nos diz que as coisas não vão melhorar. Infelizmente, elas vão começar a piorar. Se você pegar o versículo 21 e 22, ele diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E aí ele pula para o versículo 29 e diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e das estrelas cairão o céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Não tente consertar esse mundo. Infelizmente, as coisas vão piorar. Mas a gente está como que num barco afundando. Tente salvar pessoas deste mundo. Você pode, você deve votar consciente, fiscalizar o seu voto e pelejar pela justiça, pela isonomia, pela verdade, pelos princípios da parte de Deus, mas não pense que pelo tanto trabalhar as coisas vão melhorar. Infelizmente, é bíblico e elas não vão melhorar, até que venha o Filho do Homem com poder e grande glória. Alguns me perguntam, você está sendo um isentão? Você está tentando ser amigo de um ou de outro, dos seus amigos de esquerda, ou dos seus amigos de direita, ou seja lá quem for? Não. Eu só estou tentando pregar e me manter pregando o evangelho que realmente transforma. Realmente o evangelho que muda pessoas e que mata o nosso pecador enquanto faz viver o verdadeiro Cristo, que traz a glória de Deus para nós enquanto luzeiros nesse mundo. Eu acredito que o evangelho é a coisa que pode transformar o homem, que pode nos levar para o céu, que pode nos tirar desse barco afundando e nos levar para uma verdadeira terra firme. A grande questão das nossas vidas é: em quem você crê para que a sua salvação aconteça? Jesus não é o Salvador do dia, Ele é o Salvador da eternidade. E aqui cabe uma reflexão. Você tem orado mais do que buscado conselhos? Ou você tem falado mais de Jesus do que falado mais de política? Você tem falado mais de Jesus, ouvido mais uma mensagem de Jesus do que visto discursos políticos? Porque lá dos políticos passam e heróis morrem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Na época de Jesus, nós tínhamos 4 lados. Tínhamos os fariseus, que eram legalistas, tínhamos os saduceus, que eram favorecidos pelo governo romano, tinham os essênios,
que se isolavam do mundo, e tinha os zelotes, que tentavam na força trazer o reino de Deus e permanecer a justiça. Então eles faziam revoltas. Sabe qual deles permaneceu? Nenhum. Todos eles passaram. Mas Jesus, que tinha um reino eterno, permanece num alto e sublime trono, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. E é esse Jesus que vai chamar, como em Mateus 25, aqueles que são filhos de seu Pai, ao banquete, ao deleite do seu Senhor. E eu quero que você esteja nele. Não tente pregar o reino desse mundo, tente pregar o reino de Cristo. E eu sei que as coisas serão verdadeiramente transformadas. E creia, eu tenho uma posição política, eu tenho um lado político, mas você é um cidadão dos céus antes de qualquer coisa. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, colocamos diante do Senhor todas as coisas, Pai, das nossas vidas, todas as áreas, porque o Senhor tem que ser Senhor delas também, Pai. Eu oro agora pelo nosso país, pelas nossas governanças, pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos senadores, pelos deputados e pelos prefeitos e vereadores, Pai. Peço que a sua boa mão esteja trazendo justiça para a nossa terra, esteja sarando e curando a nossa terra, Pai. Eu peço que o Senhor esteja trazendo vida ao nosso povo que carece tanto do Senhor, Pai. Mas agora eu peço também que o seu reino esteja em nossos corações, que nós falemos e vivemos, Pai, e vivamos mais a Ti do que qualquer outra coisa, Pai. Ser o nosso Deus, ser a nossa religião, ser a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja a trazer cada dia uma dimensão nova da sua vida para o reino dEle, para a pureza dEle, e que até semana que vem nós estejamos juntos com a graça de Deus.